Bom dia a todos, né, nessa manhã gloriosa, né, eh, eu trago uma palavra para nossa reflexão, né, o nosso entendimento, irmãos, né, porque, na verdade, a palavra de Deus, ela não é somente para ser lida, e sim analisada e estudada. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecer, e é o conhecimento que liberta, é o conhecimento que liberta. Mas a princípio eu quero dizer para você e fazer um pedido. Se inscreva no canal, dê uma ajudinha, pessoal. Porque na verdade, né, tenho começado agora. Quero, assim, expandir um pouco a palavra de Deus pelo pouco conhecimento que eu tenho. Pouco mesmo, meus irmãos, pouco. Vou alcançar muitas críticas aqui, né? Principalmente nesse vídeo agora que vou estar falando, né? Por quê? Porque vai ter muitas pessoas que vai falar. Porque na verdade as pessoas não entendem muitas das vezes a palavra de Deus, né? E sem contar que uma mentira contada mais de 10 vezes, pessoal, ela vira verdade. Uma mentira, quando ela conta mais de 10 vezes, ela vira verdade. Depois não tem quem faça tirar da cabeça das pessoas o que realmente é, né? Porque se nós entender que a palavra de Deus, ela tem alguns sentidos, como por exemplo, tem as figuras, né? Nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem os sentidos figurados, né? Tem os sentidos literal, né? E Jesus, até porque Jesus falou muito por parábolas, né? Mas muitas vezes não é nem o fato disso, é o fato das pessoas não entender um pouco de gramática, não entender um pouco sobre pontuação, né? E se ater em um versículo. Nós cristãos, principalmente os evangélicos, temos a tendência de nos ater em um versículo e às vezes até a parte B, ou a parte A, ou a parte C do versículo, temos o costume em nosso meio de fazer um cavalo de batalha com aquela parte, né? Mas eu quero meditar aqui com os irmãos, ou o ouvinte da palavra de Deus, quem estiver ouvindo essa palavra aí, né? Eu quero que os irmãos entendam uma coisa aqui no livro de João, no Evangelho de João, né? O Evangelho de João, ele vai nos dizer uma coisa no Evangelho de João, número 14, capítulo 14 do Evangelho de João, né? Ele nos diz o seguinte: olha só, pessoal, não se turbe, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, esteja vós também. Só esses dois versículos para nós meditar, começar a meditar. Olha, pessoal, é incrível. A confusão que fazem desse capítulo inteiro de João, né, é que ele diz que na casa do Pai há muitas moradas. Como nós já temos a tendência de entender e ter o céu como morada de Deus, como morada do povo de Deus, então fica difícil de nós entender que essa palavra aqui não está falando do céu. É difícil, é muito difícil de nós entender porque nós crescemos na igreja, nascemos e crescemos na igreja, entendendo que o céu é a morada do povo de Deus e a morada de Deus, né? Nós crescemos dessa forma, entendemos dessa forma. E as teologias ensinam dessa forma. Então, quando a teologia ensina dessa forma, nós entendemos que
que os céus é o lugar, os céus é para onde nós temos que ir, os céus, né? E Jesus estava falando dos céus, né? Mas nós entendemos aqui, eu quero passar o que eu entendo. Você pode muito bem me questionar e tem todo o direito de me questionar, né? Mas a palavra de Deus, ela diz assim, que na casa de meu pai. Quando Jesus ele disse na casa de meu pai, não estava falando no sentido é, os céus, né? Por quê? Porque naquele momento ali Jesus ele tava dentro de um contexto, dentro de um contexto que a respeito do que estavam passando naquele momento, ele que estava querendo ali confortar o coração, confortar, porque Jesus estava próximo a ser entregue, Jesus estava próximo a a ser, né, entregue para a morte. Então, ele já estava falando que ia, mas ia enviar um consolador. Então, o coração dos discípulos estavam perturbado. O coração dos discípulos estava perturbado por quê? Porque eles iam ficar só, né? Eles já estavam atemorizados. Vamos ficar só, o mestre vai nos abandonar. O mestre vai nos abandonar. Só que o Senhor Jesus estava querendo confortar o coração dele que ele não ia deixar eles órfãos, que não ia. Ele ia para o Pai, mas ele ia rogar ao Pai que enviasse um consolador e não ia deixar eles órfãos. Mas é aí o X da questão, né? É aí o X da questão. Porque ele ia enviar um consolador. E esse consolador não seria físico. Esse consolador não seria físico. Esse consolador precisava de uma morada, né? Precisava de uma morada. Esse consolador precisava de uma morada, né? E o que acontece é, se você entender o versículo 22, se eu não me engano, né? Vamos dar uma olhada aqui. No versículo 23, né? Na verdade, no versículo 23, Jesus ele diz, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Isso na mesma palavra. Isso na mesma palavra, né? Então a questão aqui é morada, é uma morada. A palavra está falando morada. A questão toda aqui é morada, mas não morada dos céus, mas está falando a morada do Consolador que viria. A morada do Espírito Santo que ele enviaria. É por isso que ele disse que na casa do Pai há muitas moradas, mas não morada lá, né? Aí dá a entender que Jesus foi fazer casa, mandar os anjos fazer casa, vamos dizer, e inclusive nós vemos muitas palavras dizendo assim, eu vi minha casa sendo preparada, lá eu vou morar do lado do seu. Então existe muitas falácias a respeito disso. Mas por quê? Por causa de uma palavra mal interpretada. Uma palavra mal interpretada, né? Então a questão não é isso, a questão não é a morada nos céus. A questão é a morada aqui. Aqui, se você. Todo o contexto não fala de morada no céu. Todo o contexto está falando da vinda do Espírito Santo, da vinda do Consolador para o coração do povo. A morada, meus irmãos, nada mais é do que a morada minha e sua, ou seja, o nosso interior. Porque Jesus ele ia fisicamente, né, para os céus, ele ao terceiro dia ele ia ressuscitar, mas ele deixou a promessa e dizendo que na casa do Pai há muitas moradas. Morada para ele habitar na vida de cada um. Porque ali, eles estavam ali compartilhando a presença do Senhor Jesus. Mas quando ele fosse e voltasse em forma do Espírito Santo, ele viria com o Pai, né? E habitaria na vida de cada um todos aqueles que guardassem a palavra dele. Todos aqueles que guardassem a palavra dele. Todos aqueles que ouviu, que deu ouvido à palavra dele, ele sim, né?
ele com certeza ele ia habitar nesse coração. E é esse coração, o meu, o seu coração, que é essa morada, meus irmãos. Que é essa morada. Na casa do Pai há muitas moradas. Então ele já estava dizendo que existia muitos escolhidos, que existia muitas moradas na casa do Pai, onde estavam na casa do Pai. E existe algumas versões bíblicas que existe aonde eu estou. Aqui na João Ferreira de Almeida fala aonde eu estiver, né? Mas para quê? Já para dar a entender que ele estava lá nos céus. Mas se você tiver uma Bíblia, eu não sei qual é a tua Bíblia em casa, que você tem em casa, mas tem algumas versões que é onde eu estou. E ele estava onde? Né? Qual era a posição de Deus, de Cristo? A posição de Cristo, ele estava no Pai. A Bíblia diz que Jesus estava no Pai e o Pai estava nele, né? Então, a mesma posição que o Senhor estava no Pai, né? Ele também queria que os seus discípulos estivessem no Pai, né? Então, a partir do momento que o homem está no Pai, o Pai habita nele, né? O Pai está nele. Então, se eu estiver no Pai, o Pai habitará em mim. O Pai habitará em mim. Então, a verdadeira habitação de Deus é eu e é você, né? Não que não exista, irmãos, eu não quero deixar aqui uma coisa, não que não exista um lugar preparado para nós no arrebatamento da igreja. Não que não exista, existe sim, mas a palavra em questão não nos mostra isso, né? A palavra em questão, que é em questão já há muito tempo, né? Que se você puxar no YouTube, você vai ver que a maioria dos pastores, a maioria das pregações, nós vemos que só fala dessa palavra, o contexto é os céus, e no contexto não está falando dos céus. Não está falando dos céus. Não. Entendendo? Se você lê toda a palavra nos leva a uma morada, mas uma morada em nós. Entendendo? Uma morada em nós. Né? O versículo três, vamos entender melhor agora o versículo 3, porque quando ele fala no versículo 2, se não fosse assim, né? Quando ele afirma assim, na casa do Pai há muitas moradas, né? Quando ele afirma que há muitas moradas, ele está afirmando. Aí então ele diria, se não tivesse, ele falaria dessa forma: vou preparar lugar, né? E se eu for, né, eu voltarei para buscar para mim mesmo, né? Mas não significa que é. Por quê? Porque ele afirma na parte na parte B do versículo, não é isso? Vamos analisar aqui, né? Ele afirma que na casa do Pai há muitas moradas, vírgula. Então, a parte A ele está afirmando, na casa de meu pai há. Na casa do meu pai há, ou seja, já existe muitas moradas na casa do Pai. Mas a questão casa aqui não é casa celestial, é casa, né, casa espiritual. A questão aqui é casa espiritual, a casa que Deus fez lá atrás, lá no Jardim do Éden, né, para ele habitar, né? A promessa era essa, que ele viria e habitaria em nós, né? Se não fosse assim, então já existe, mas a morada em questão aqui não é uma morada celestial, pelo menos essa morada aqui em questão de João 14, né? Não quero, irmãos, aqui dizer que Deus não existe, não tem um lugar para nós. Embora eu acredite que a nossa morada nos céus, né, não vai existir assim, não vamos habitar para todo sempre nos céus. Quando fala estaremos para todo sempre com o Senhor, né, depois do arrebatamento, não é morando nos céus. Assim, a minha visão é pós, né, e na minha visão pós que eu tenho, né, nós iremos habitar numa terra totalmente reformada, né? Não sou testemunho de Jeová, né? Não sou, mas acredito eu que nós só iremos passar 1000 anos com o Senhor, né? Representando as bodas do Cordeiro, e nós habitaremos nesse lugar, nessa terra. Habitaremos aqui,
moraremos aqui, mas numa terra onde não existe mais morte, não existe mais choro, não existe mais nada além, né, de uma terra reformada, maravilhosa por Deus que era o plano de Deus, que sempre foi o plano de Deus para a igreja, né? Então nós habitaremos aqui nessa terra, mas numa terra totalmente mudada, uma terra totalmente mudada, novos céus, nova terra, tudo mudado, povo mudado, né? Mente renovada em Deus, né? Totalmente diferente. Mas dessa forma, essa seria a morada que Deus tem para nós, futura, né? Mas a palavra em questão, meus irmãos, ela não fala sobre isso. Se você analisar João 14, não fala sobre isso. Mas Jesus está confortando a respeito da vinda do Consolador. Da vinda do Consolador. E não da ida da igreja. Aqui não está falando do arrebatamento. Aqui não está falando, né, do raspazo, né? No, raspazo, né? Harpazo. A palavra correta é harpazo. Né? Não está falando disso, né? Se você analisar, você que entende do hebraico, do grego, você vai ver que não tem no original palavra nenhuma de arrebatamento aqui nessa palavra. Então, se não existe palavra em latim, em grego, em hebraico, aqui nessa palavra que indique um arrebatamento, então a morada que está falando aqui em questão não seria os céus, e sim você, eu e você, né? Então ele estava confortando, olha, você não vai ficar órfão não fique pensando que vocês vai ficar órfão, mas eu vou rogar ao Pai, né? Eu vou rogar ao Pai que envie um consolador e esteja com vocês até a consumação, né? Então nós temos a promessa de ter esse Deus maravilhoso até a consumação, né, meus irmãos? Então fica essa palavra aí, né? Eu tive que estender um pouquinho, mas deixa o like aí, que Deus abençoe a todos, tá bom? Se inscreva no canal.